Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Fernando Tassoni, que me pediu para falar sobre Revolução Cubana. E nesse sentido, também o Marcos Henrique, meu jovem amigo, talvez vá gostar também, já que durante muito tempo nós conversamos sobre algumas das principais figuras da Revolução Cubana. Esse é um tema que nos toca de perto, porque Cuba continua sendo um enclave aqui na América Latina que provoca a nossa hostilidade em relação ao grande irmão lá do norte. Então é necessário que se pense com cuidado. Eu começaria falando um pouco de Fulgêncio Batista, o ditador, que é uma figura obscura, que é um sujeitinho até insignificante do ponto de vista do espectro dos grandes ditadores do século XX. Ele era simplesmente um leão de chácara da política norte-americana estabelecido em território cubano. É necessário que se pense que a política dos Estados Unidos para a América Central no século XX é uma política invasiva, é uma política autoritária e é uma política que passa pela ingerência direta, não apenas no território, mas na economia. A United Fruit Company, que é a grande multinacional da fruta, se encontra por toda a América Central e, com o apoio do governo estadunidense, faz e desfaz governos, depõe governantes democraticamente eleitos, financia golpes de Estado militares, apoia ditaduras. Existe toda a ingerência estadunidense no Canal do Panamá, na Nicarágua, na Guatemala, em El Salvador e em Cuba, porque Fulgêncio Batista, como eu já disse, é o leão de chácara do grande bordel que Cuba se tornou. Cuba é um território aberto para a máfia siciliana, a Cosa Nostra, que, não contente com Las Vegas, quer estabelecer lá um grande resort, um conjunto imenso de cassinos e manter a população cubana como funcionários. E aí você tem dois tipos de exploração. Você tem a exploração das multinacionais ligadas ao agronegócio, como a United Fruit Company, e você tem uma outra exploração, que é a exploração voltada para um turismo predatório, que é o turismo que vai atrás de jogos, prostituição e consumo de entorpecentes. Cuba está no meio disso. Cuba está estrategicamente situada no Caribe e passa a ser cobiçada nesse sentido. E Batista abre as portas, Batista abre tudo aos estadunidenses. Batista recebe quantias maciças da máfia siciliana para abrir seus cassinos, para estabelecer pontes aéreas que levariam esse tipo de turismo predatório a Cuba. É nesse contexto que surge a Revolução Cubana. É nesse contexto que você tem que entender por que até hoje os cubanos defendem a sua revolução com unhas e dentes. Porque a alternativa não é uma alternativa. É muito fácil para essas novas gerações que nunca passaram por essa barbaridade dizer que Fidel Castro é isso, que Raul Castro é aquilo, que eles querem consumir, eles querem liberdade.
Não questiono que se queira a liberdade, não concordo com ditaduras em hipótese alguma, e para mim é muito doloroso ver Fidel Castro, que foi meu ídolo de infância, ter se transformado no que se transformou. Mas eu não admito que se diga que a Revolução Cubana foi um erro, porque o que existia antes era um grande bordel a céu aberto, administrado por um leão de chácara colocado lá pelos Estados Unidos. Então é bom que se pense com muita seriedade nisso antes de sair criticando o que a Revolução Cubana se tornou. É necessário pensar o que ela foi no início. E nesse início o que você tem é que Fidel Castro conseguiu reunir um grupo bastante heterogêneo de revolucionários, compostos por gente de diversos países e com diversos matizes ideológicos à esquerda, que resolveram derrubar Batista e libertar Cuba dessa relação suicida com os Estados Unidos. Em um primeiro momento, o que o Fidel Castro queria era realinhar Cuba nessa política. Tanto que ele visitou os Estados Unidos, tentou falar com as autoridades competentes, mas não foi recebido por Richard Nixon, que na época era quem deveria ter estabelecido o contato. Richard Nixon, que estava no governo Eisenhower. Fidel Castro foi obrigado a ir cada vez mais à esquerda devido à atitude beligerante dos Estados Unidos. E num primeiro momento ele tentou a formação do grupo não alinhado junto a Nehru, a Nasser e ao Marechal Tito. Mas mesmo esse bloco não conseguia fazer frente às pressões tanto do bloco ligado à OTAN quanto do bloco ligado ao Pacto de Varsóvia e à União Soviética. Então Fidel Castro finalmente se alinhou ao marxismo-leninismo e Cuba se tornou um satélite da União Soviética. Mas foram anos até que esse processo se consolidasse. Em um primeiro momento, Fidel Castro tentou se alinhar a grupos menos radicais e tentou transformar Cuba em um fator de equilíbrio na América Central. A Revolução Cubana apresenta figuras interessantes. Você tem o Che Guevara, que se tornou o ícone da juventude rebelde durante décadas. Você tem Camilo Cienfuegos. Existem episódios da Revolução Cubana que são questionáveis, existem episódios que são memoráveis. Existe toda uma saga entre o momento em que se desce de Sierra Maestra e o momento em que se entra em Havana. O apoio popular foi maciço. Não dá para pensar que aquela meia dúzia de uns 4 ou 5 que fugiu para Miami, que até hoje os gussanos, como costumam ser chamados, seja um fator importante na população cubana. Era uma elite reacionária, mercenária e miserável do ponto de vista espiritual, que vivia às custas do resto da população cubana e que emigrou levando grandes quantidades de dinheiro e se estabeleceu em Miami e passou a ser a menina dos olhos do governo dos Estados Unidos. E você vai perceber que a maioria deles são brancos. Pense muito nisso. Numa sociedade como a cubana, que é multirracial, esses paladinos da democracia são, em sua maioria, brancos. Então, muito cuidado ao dar ouvido a essas vozes de dissidentes, porque existem muitos fatores na sociedade cubana que devem ser pensados, e a questão multicultural e multirracial deve ser pensada também com muito cuidado, porque a exploração tem cor,
aqui na nossa América Latina, que é fruto do colonialismo. Muito cuidado. Eu não vou me estender muito sobre a questão dos pelotões de fuzilamento do Che Guevara, que é normalmente o tema que mais causa polêmica na Revolução Cubana. Esses pelotões de fuzilamento ocorreram. Eu não classificaria o Che Guevara como um assassino covarde, como a direita faz, porque existiam julgamentos populares. Os tribunais revolucionários existiram em todas as revoluções desde a Revolução Francesa. Os tribunais revolucionários servem para ajustes de contas históricos. Eles são uma consequência de atos anteriores. A maior parte das pessoas fuziladas foram fuziladas porque haviam cometido crimes prévios à Revolução ou crimes durante a Revolução. É muito fácil defender a inocência desse ou daquele pontualmente e esquecer que muitas dessas pessoas fuziladas eram responsáveis por atos de exploração que beiravam a barbárie humana. Então, eu tenho minhas ressalvas a discutir os pelotões de fuzilamento e os tribunais revolucionários, porque eles têm seus momentos históricos específicos. Um tribunal revolucionário se torna uma aberração quando ele permanece na agenda do regime, como foi o caso dos tribunais stalinistas. Mas um tribunal revolucionário pontual, num momento específico da revolução, normalmente é uma consequência de atos praticados por uma facção e pela outra. Então, eu não me estenderia em julgamentos morais sobre isso. Não tenho muitas recomendações de leitura, porque até hoje tudo que eu vi tem sabor partidário, tanto de um lado quanto do outro. Nós ainda não temos o distanciamento necessário para pensar a Revolução Cubana e refletir maduramente. Tudo que tem por aí está viciado por posições ideológicas bem definidas. Então, eu tenho duas sugestões que são culturais. Eu diria para você, Fernando, procurar filmografias interessantes. Minha principal recomendação é O Poderoso Chefão, parte 2, que é o melhor da trilogia. Eu adoro o filme original, mas o segundo, com a atuação do Robert De Niro no papel do jovem Vito Corleone, é sensacional. Tem todas aqueles desdobramentos da trama, o papel do Fredo e tudo. É o filme da trilogia. E é nele que você vai encontrar o retrato melhor acabado do ponto de vista cultural desse processo da derrubada do Batista, da decadência promovida pelo Batista e da chegada dos revolucionários. São cenas antológicas na história do cinema e que eu recomendo. Um outro, esse aqui é mais raro de você encontrar. Na casa dos meus pais tinha o vinil e posteriormente eu consegui o CD. Esse é Carlos Puebla e Sus Tradicionales. E é um disco de marchinhas revolucionárias. Aqui você tem o Hasta Siempre, que é a música em homenagem ao Che Guevara, que corre o mundo até hoje. E você tem uma série de músicas sobre a reforma agrária, a reforma educacional. São músicas, marchinhas revolucionárias motivacionais. Carlos Puebla é um homem do sistema, mas é delicioso de se ouvir e você pode entender um pouco da mentalidade revolucionária e daquele sentimento quase mítico do início do regime cubano, aquela ideia de que estava se estabelecendo finalmente um estado em que a dignidade humana era respeitada. Então, sobre a Revolução Cubana,
é mais ou menos isso que eu tenho a dizer. Sobre os seus desdobramentos posteriores, ainda há muito o que se estudar. Ainda há muito o que se equacionar sobre o papel dos cubanos de Miami naquela famigerada invasão da Baía dos Porcos, sobre a pressão constante perante os congressistas dos Estados Unidos para que eles continuem endurecendo as medidas de boicote a Cuba, porque o embargo, o boicote, a pressão para que os países da América Latina isolassem Cuba durou décadas. Isso obrigou que o regime cubano isso autoalimentou. Esse é um ódio autoalimentado. Quanto mais o embargo perdura, mais ele justifica a permanência dos irmãos Castro no poder e de eventuais sucessores. Enquanto os Estados Unidos insistirem em seus direitos sobre o território cubano e na ideia de que a América Central deve ser seu quintal, isso vai alimentar o ressentimento, não só nos cubanos, mas em outros povos da região. Então, eu considero os Estados Unidos o responsável direto pela decadência do regime cubano. Eu considero os Estados Unidos o responsável direto pela decadência da pessoa de Fidel Castro. Existe um custo para se manter no poder, existe um custo para se manter combatendo a ingerência de um gigante político e econômico como os Estados Unidos. E se Cuba se tornou um reflexo patético do que foi aquela revolução maravilhosa dos anos 50 e 60, a culpa é muito mais dos Estados Unidos do que dos próprios cubanos, porque os cubanos são um povo interessantíssimo, alegre, guerreiro, multicultural, multirracial e principalmente um povo resistente. Muito cuidado então ao cair nos estereótipos ou ao pensar que Cuba é a Disneylândia das esquerdas, como dizem as Olavetes. Muito cuidado em assimilar esses estereótipos fáceis. Muito cuidado também ao pensar só na imagem heróica. É necessário dimensionar que excessos foram cometidos por ambos setores nessa luta. Então, eu espero que esses pequenos comentários ajudem você, Fernando, a dimensionar o tema. No mais, a gente continua conversando pelo Facebook e a todos vocês fica o lembrete de sempre. Eu estou lá na minha página Cantinho da História no Facebook, respondo questões. No meu blog também eu respondo questões. E se a sua questão se mostrar com estofo suficiente, ela vira um vídeo e é postada aqui no canal. Eu demoro, mas respondo.